Boa noite, Cris. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem? Bom, vou começar a orar, né? E já é 8h34, senão o nosso tempo cai tão rapidinho, né? Bom, vamos lá. Depois quem for chegando vai entrando. Obrigada, Jesus querido. Muito obrigada, Paizinho. Nós é com gratidão que entramos na sua presença nesse momento, Deus. Nos rendemos a Ti, colocamos as nossas vidas diante de Ti, o nosso coração. Pedimos a Deus que sonde os nossos corações nessa noite. Alinha, Pai, tudo aquilo que está dentro dele com a sua vontade soberana e perfeita. Tira de nós todo o agito de alma, todo o agito do dia. Acalma o nosso espírito, a nossa mente nesse momento, Deus, para que possamos desfrutar desse banquete nessa noite. Nós te agradecemos por todos esses dias que o Senhor tem nos alimentado de uma forma sobrenatural. Obrigada, Jesus, por se fazer presente aqui. Mais essa noite, clamamos pela tua presença, Deus. Pedimos que, apesar de nós, o Senhor nos use, ó Deus, para falar da tua palavra. Por favor, Deus, contemple os nossos orações, receba no céu, Pai, tudo que estamos oferecendo a Ti, em forma de adoração ao seu santo nome. O Senhor tem liberdade aqui para agir com seu poder e a sua glória. Coloca as nossas famílias diante de Ti. Peço que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, ó Deus, das nossas casas, dos nossos familiares, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Camila falou da menininha lá, vocês ouviram, né? Graças a Deus, acabou a cirurgia, tá tudo bem. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Hoje nós vamos ler uma passagem que está lá em Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 34. Eu vou ler do versículo 20 em diante. Nós vamos falar de uma mulher chamada Uda. Sabe que eu conheço uma Uda na vida. Ela é esposa de pastor lá de Altinópolis. Não conheço muitas mulheres chamadas Uda. E essa é uma história também nova para mim, na verdade, né? Eu li ela uma vez e voltei a ler hoje. E mas é uma mulher que fez a diferença. E aqui nós estamos em busca de mulheres que nos inspiram, né? Que nos ensinam na palavra os seus segredos, como que elas venceram suas guerras, suas aflições, né? E nós temos muitas mulheres na Bíblia que nos ensinam. E Uda foi uma delas. Eu vou ler e aí a gente mergulha um pouquinho nessa história, tá? E o rei ordenou a Ilquias e a Icão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o rei, assim lhe dizes:
Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás escolhido ao teu sepulcro em paz. Será recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então, o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achada na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmasse, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus e Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Amém. É muito precioso, né? Depois, se vocês fiquem à vontade, leiam e releiam. Essa história, ela está em 2 Reis, capítulo 22, e ela está aqui em 2 Crônicas, que nós lemos no capítulo 34, né? Do versículo 21 ao 33, mas leia o capítulo todo para entender melhor essa história maravilhosa, né? Então, aqui nós estamos falando de um reinado, de um povo que desobedeceu os mandamentos do Senhor, de um povo que adorou outros deuses e ignorou, né, a Deus, um povo idólatra, na verdade, né? E aí o rei, vendo aquela bagunça toda, pede para consultar o Senhor. Mas eu vou voltar um pouquinho, e eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar. E nessa época de turbulência em Israel e em Judá, vemos duas mulheres assumindo posições chaves nos assuntos do Estado. Jeozabade, perseverando a linhagem real, e Uda, que deu testemunho do nome de Jeová. Essa outra mulher, Jeozabade, nós até vamos falar dela num próximo dia. Então, Uda, ela deu testemunho do nome de Deus, né? E na história do povo de Judeu, existem muito poucas mulheres que se destacaram como profetisas. Vemos uma no reino de Josias. Os esforços de Uda parecem ter sido abençoados. Ezequias finalmente reagiu contra a dissolução moral e espiritual que se seguiu a Atalia, mas essa reação já havia desaparecido sob Manassés e o clima moral era terrível. Em sua morte, a reforma foi necessária. Surge, então, a figura do rei Josias, com um longo e belo reinado. Então, assim, ó, um rei precisou se posicionar, alguém precisou se posicionar. Estava uma bagunça, né? Pecado, idolatria, imoralidade, estava uma bagunça. E aí, diante daquela bagunça, um rei dá ordem aos seus homens e fala assim: olha, vão consultar o Senhor. E aonde eles vão consultar o Senhor? Numa mulher chamada Uda, né? Que foi ali usada tremendamente pelo Espírito Santo. E ela profetizou. Na verdade, ela trouxe a revelação da palavra, daquilo que Deus iria fazer naquele lugar. Deus ia destruir aquele povo, né? Tamanha era a idolatria. Então Deus eles despertaram a ira do Senhor. Então Deus falou na boca dela: olha, o Senhor vai destruir todos os habitantes, vai destruir tudo,
né? Eles estão acendendo incenso para outros deuses, estão adorando outros deuses, estão se curvando, estão me ignorando, né? Então eu vou destruir. Mas, e aí Deus fala na boca dela, mas aquele que vos enviou, né? O rei, ele, aquele que se humilhou, aquele que rasgou suas vestes, aquele que chorou, né? Aqueles que mandou vir me consultar, aquele que teve clareza do que estava acontecendo, esse não verá toda essa destruição. Esse eu vou poupar. Esse vai ter paz na sua sepultura. Eu acho tão precioso como Deus, ele é tão maravilhoso, né? Ele é tão maravilhoso, ele é tão justo, que às vezes a gente se julga justo em alguma situação, né? Às vezes você age com sabedoria e fala, às vezes no o coração da gente é muito enganoso, e a gente recebe aplausos e elogios diante de uma situação que você age com sabedoria, mas na verdade tudo vem de Deus, né? Nós não somos justos, mas Deus, ele é tão justo, porque ele falou, um povo que está me ignorando, um povo que virou as costas para mim, um povo que está adorando, está vivendo uma idolatria terrível, né? Então, eles despertaram a minha ira, eles ignoraram o amor e tudo que Deus estava oferecendo para eles naquele reinado. Então, Deus ia destruí-los, né? E nós sabemos que é exatamente isso que vai acontecer com aqueles que estão ignorando o Senhor, aqueles que estão virando as costas, aqueles que não, e não estou falando de pessoas inocentes, eu estou falando daqueles que conhecem, né? Daquele que vai conhecer e vai tomar a decisão de ir contra o Senhor. Infelizmente, vai ter sofrimento eterno, né? Mas Deus reconhece aquele que está no meio de um povo perdido, mas não é como eles. Olha como que Deus separa um coração rendido, porque ele estava ali no meio, ele estava no local, ele estava na cidade, né? E aí Deus usa essa mulher e fala assim: olha, Deus vai destruir, mas aquele que vos enviou, esse vai ser poupado. E eu acho maravilhosa a sensibilidade dela, porque Uda, ela fica bem clara aqui que ela era uma mulher de Deus, porque para você ter uma clareza, um discernimento de separar da maneira como ela separou, ela era uma mulher que buscava intensamente o Senhor e uma mulher de relacionamento profundo, porque a separação dela foi bem clara, né? A profecia dela foi bem clara. É, ela discerniu muito bem a voz do Espírito. Olha, Deus vai destruir esse povo, mas Deus te separa, rei. Ele vai te dar paz, ele não vai permitir que você seja destruído. E aí tem um rei que estava todo rendido, né? Um rei que confiava, que acreditava no Senhor, que adorava, o nosso Deus. E aí ele, não, ele reage. Ele não fala assim, ah, que bom, então eu já estou salvo, então tudo bem. Não, ele vai lá, reúne todo mundo, todos aqueles que iam morrer, ele reúne de volta e, fala, e começa a despertar, começa a pregar, e ele pega as leis, né, que é a palavra aqui, e ele começa a pregar, olha, Deus está falando isso, e é assim, os mandamentos são esses, a aliança é essa, e ele não para até que todos se rendem ao Senhor. Ele não para de pregar, ele pegou ele sabia que ele ia ser livrado, mas ele falou: não, não, vamos lá, vocês precisam firmar. E aqui entra o papel dos pais, né? Os pais, eles não podem desistir de pregar para os filhos. E nós, mulheres, não podemos desistir de pregar para os das nossas casas, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Nós não podemos. Ainda que nós temos a certeza da nossa salvação, ainda que nós estamos vivendo um relacionamento profundo com Deus, se há alguém, né, no nosso caminhar, dentro da nossa casa principalmente, que ainda não está vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor, que ainda não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos levantar como esse rei, como essa mulher, né? Primeiro, nos encher, nos abastecer do Espírito, como Uda. Ela não foi pega desprevenida, né? Ela estava abastecida, e para se abastecer é todos os dias, é em todo tempo, em todo momento. Nós não sabemos quando vamos ser levantadas por Deus para ser voz do Senhor. Nós não sabemos em que ocasião, em que dia, em que momento, se vai ser dentro de casa, se vai ser fora, em que momento. Então, nós precisamos estar cheios. Quando chegaram até ela, ela estava abastecida, ela soube discernir. E esse rei, que ele recebeu o livramento de Deus, mas ele não guardou só para ele. E aí aqui acaba falando que todos se renderam ao Senhor, né?
Então, ó, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras, que eram os filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Enquanto ele viveu, ele não parou de lutar por aquelas vidas. Ele não parou de pregar para aquelas vidas. Enquanto ele viveu, ele determinou que aquelas pessoas iriam viver. Aqui nós estamos falando das leis, né? Então ele determinou que aquelas pessoas iriam viver as leis. E é isso, enquanto a gente viver nessa terra, nós precisamos profetizar a palavra de Deus, que foi o que Uda fez. E nós precisamos nos levantar como esse rei e declarar e impor mesmo a palavra do Senhor, sabe? Declarar a palavra e declarar com a nossa boca: eu não aceito que o meu marido não se renda ao Senhor, eu não aceito que os meus filhos vivam desviados do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou orar por eles e eu vou pregar a palavra para eles, porque eu não aceito que eles sejam destruídos pela ira do Senhor, né? Então é muito precioso. E aqui eu fiz também outras anotações, que foi: Uda encorajou o rei a reformar as condições, né? Uda era uma camponesa comum, casada com Salom. Ela tinha uma grande reputação. Ela tinha uma grande reputação, pois o rei enviou o sacerdote e outros ministros para perguntarem a ela qual era a vontade de Deus. Isso daqui eu achei fantástico, porque é verdade, já parou para pensar que ele era rei, e ele mandou muitos homens. Quando ele fala assim: olha, vai e consulta qual é a vontade do Senhor. Então ele manda para ela. Eu fico imaginando que ela não era qualquer pessoa. O nome dela era falado, né? Ela era honrada ali naquele lugar. Ela era reconhecida como uma mulher de Deus. Para que um rei mandasse alguém consultar com ela, principalmente naquele tempo, né? Levantar uma mulher. Então, ela era uma mulher de boa reputação. E que eu e cada uma de vocês nessa noite sejamos reconhecidas por onde a gente passar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na escola, aonde a gente estiver, que sejamos reconhecidas como uma mulher de Deus, que a nossa reputação seja essa, uma mulher de Deus, e que pessoas venham consultar conosco qual é a palavra do Senhor, que pessoas tenham confiança, tamanha seja a nossa reputação, de nos pedir uma oração, de crer no poder de Deus através da nossa oração, através da nossa palavra, e que a nossa palavra seja profetizar a palavra de Deus, porque a profecia, ela é real quando ela está dentro da palavra de Deus. Então, que nós possamos ser essas mulheres de boa reputação, né? Ainda hoje existem Udas, mulheres que se tornam líderes de causas que parecem completamente perdidas, né? Hoje, o maior alvo aí do mundo é distorcer identidade, é destruir famílias, destruir casamento, destruir a identidade dos filhos. Hoje, o alvo principal do inimigo, do mundo, é exatamente isso: é destruir a identidade, é destruir casamentos que você olha, casamento de anos estruturados, e a gente se pergunta: mas como? Satanás tem entrado, e ele não está entrando devagar, não, ele está entrando com os dois pés, e ele quer destruir. Então, nós somos Udas levantadas por Deus para lutar contra essas causas, contra essas destruições, causas que parecem perdidas, mas nós sabemos que em Deus, aquilo que ele já determinou na sua palavra não é perdido. Nele, nós encontramos caminhos de milagres, de restauração. Nós cremos no casamento entre o homem e a mulher. Nós cremos na multiplicação através dos filhos. Nós cremos na palavra do Senhor. Uda cria na palavra do Senhor. Ela creu e ela vivia. Por isso ela foi levantada como uma profetisa, né? O sacerdote do rei foram até Uda em busca de uma resposta, em uma época onde havia profetas influentes, como Jeremias e Sofonias. Por exemplo, Uda se destacou em um momento decisivo para todo o povo de Israel. E hoje nós estamos aqui nos inspirando nessa mulher maravilhosa, né? O rei Josias quis ouvir uma mulher cheia do Espírito Santo.
É interessante pensar que ela foi a confirmação de Deus e resposta de oração para o rei. Olha só, que papel importantíssimo essa mulher teve. Ela foi resposta de Deus, ela foi direcionamento de Deus para esse rei, né? Então, nós também somos levantadas na nossa casa como resposta de Deus e como direcionamento. Então, nós devemos ser cheias do Espírito, cheias do Senhor, nós devemos estar com a palavra na ponta da língua e profetizar. Nós também somos mulheres levantadas como profetisas da palavra do Senhor, né? Nós tiramos três grandes ensinamentos desse texto. Primeiro, toda profecia que provém de Deus concorda com as escrituras testificam, né? Essas profecias. Segundo, uma mulher simples e singela, cheia de Deus, pode ser tão usada por ele quanto os grandes profetas, né? Ela era uma mulher simples. Simples. O estudo me revela que ela era uma camponesa, né? Uma mulher simples, mas cheia, e fez toda a diferença para esse povo de Israel. E terceiro, Uda já era cheia do Espírito antes de ser necessária para o rei. Pois para alguém se tornar referência, precisa de tempo, o que nos leva a entender que ela já era reconhecida antes como uma mulher de Deus. Ser buscada para falar por ele foi apenas consequência disso. Então, quando Deus te usa para dar uma palavra, quando Deus te usa numa situação, ele te levanta e ele faz através da sua vida, na verdade, isso só é uma consequência daquilo que você já vive no teu secreto, né? Uda era uma mulher que vivia uma intimidade, um relacionamento profundo com Deus. Ela ser levantada como uma profetisa e fazer a diferença na vida daquele povo foi só uma consequência, né? Da fidelidade dela para o Senhor. Então, isso é maravilhoso, é o que Deus nos ensina nessa noite, né? Aquilo, Deus vai encaixando todas as peças, né? Cada dia Ele traz uma palavra e sempre nos levando a nos encher dele, a olhar para ele, a viver a palavra, a declarar a palavra, a não olhar para circunstâncias, nem para que o mundo tem gritado, né? O mundo tem destruído o papel da mulher, o mundo tem destruído a nossa feminilidade, a nossa fragilidade, tem trazido tanto engano para a mente de tantas mulheres maravilhosas que conhecem a palavra, mas o inimigo tem destruído essas identidades. Então, nós que estamos nos enchendo, nos abastecendo, nós somos mulheres levantadas por Deus para profetizar sobre a vida dessas pessoas, profetizar a palavra. Mas só vamos conseguir se estivermos em um relacionamento profundo com o Senhor. Aí vamos estar construindo uma reputação de mulher de Deus, e a consequência será nos tornar instrumentos nas mãos do Senhor, né, para fazer a diferença dentro da nossa casa, salvar os nossos e aonde Deus nos levar. Aonde Deus nos levar, nós precisamos ser boca de Deus, profetizar a palavra e salvar vidas, né? A ajudar na reconstrução de relacionamentos, né? Que os nossos conselhos sejam sábios a ponto de nos lembrar que Deus, ele odeia o pecado, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, nós não podemos nos esquecer disso. E é isso. Amém? Uda é uma mulher inspiradora. Quero que vocês leiam o capítulo dela inteirinho. Lê esse livro de crônicas, né? Um livro tem primeiro e segundo, é um livro riquíssimo que nos ensina muito. E tem outra mulher nesse livro que nós vamos falar também mais para frente. Amém? Vocês Amém. quer compartilhar alguma coisa? Muito quietinho. Gabi, só que está sendo muito bom esses dias. Eu estava numa semana antes tão desanimada e esses dias têm me fortalecido tanto. Amém. Que bênção, eu fico muito feliz. É isso, para mim também. Para mim também tem sido bênção mesmo.
Hoje foi um dia assim que eu estava emocionalmente bem frágil e, e Deus fala tanto com a gente, né? E é tão bom, e a gente sai de uma reunião dessa assim, tão cheia, a gente vê essas mulheres da palavra, né? Como elas foram usadas e nada mudou. Nada na palavra de Deus muda, né? Então, essas mulheres que se abastecem em Deus e elas fazem a diferença, elas salvam pessoas, sabe? Deus, né? Através dessas vidas, nos inspira muito, nos encoraja a não parar, a continuar no nosso propósito. Sabe, Deus nos chamou, nos levantou para missões, Deus nos levantou para cuidar da nossa casa, da nossa família, e Deus nos levanta para inspirar outras mulheres. E nós não podemos desistir disso. E só vamos conseguir nos fortalecer na palavra. Por isso é tão importante estar juntas, né? Uma fortalecendo a outra e Deus fortalecendo a todas nós através da palavra dele. É bênção mesmo. Muito feliz, viu, Cris? E para mim também tem sido assim um divisor de águas. Tem me fortalecido muito, tem sido bênção para minha vida também. Glória a Deus, né? Eu vou pedir para a Michelle orar, que acho que minha mãe ainda está sem áudio, né? E amanhã e sábado, devido a um compromisso, eu vou ter que ver o horário certinho que eu vou fazer. Amanhã à noite eu vou para Franca, então talvez eu vou ter que fazer mais cedo, mas eu sei que para vocês é bem difícil à tarde, né? De semana. Mas eu vou ver ainda o horário que eu vou, e aí eu vou colocar lá no grupo. Mas eu sei que eu vou ter que mexer um pouquinho no horário de amanhã e de sábado. Aí domingo a gente vai tomar o nosso café, viu? E a gente vai se falando. Mi, você ora por nós? Para nós, né? Coloca as famílias de todas as mulheres lá do grupo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Senhor Jesus, por mais esse encontro, por mais essa palavra, meu Deus querido e amado. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor Jesus, fortalecer os nossos corações, dando sabedoria, discernimento, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa entrar com providência em cada lar de cada mulher aqui, de todas as mulheres do grupo, Senhor Jesus. Entra com providência, meu Deus, meu Pai. Cura as feridas, Senhor Jesus. Tira todas as aflições, ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso e Santo. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa, Senhor, abençoar-nos em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que o inimigo não nos encontre, Senhor Jesus, amado, poderoso e santo. Que possamos estar cheias do Espírito Santo, ó meu Deus, para interceder pelos nossos, para que possamos transbordar, Senhor Jesus, por todos os lugares que o Senhor colocar todas nós, Senhor Jesus amado e santo. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por mais esse dia e por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas. Amém. 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 E eu vou tirar foto. Essa fotinha de todos os dias. Você pode abrir, Cris? Olha ou não? Não. Eu tô de pijama, né? 1, 2 e Sim. foi. Deus abençoe, meninas. Tenham todas uma boa noite. Em nome de Jesus, viu? Dormem com Deus. Amém. Amém.